Celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, uma festa maravilhosa que nos convida a mergulhar neste infinito amor, neste infinito oceano da misericórdia do Senhor. Poder ser batizados, como lemos no Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa entender que não apenas sabemos que Deus existe, mas que Deus é amor, que Deus é relação, que Deus não se contém, que Deus quer se comunicar e que nos faz a sua imagem, para que nós também possamos viver o amor recíproco, para que nós possamos entender que a realidade mais profunda da nossa existência é sermos relação, pois somos feitos à imagem de um Deus que é relação de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. A liturgia nos convida, primeiramente, na primeira leitura, a descobrir como este Deus tomou a iniciativa do amor. Não apenas Deus existe, mas Deus quis se revelar, Deus quis se manifestar, Deus é comunicação. Toda a antropologia nos ensina que todos os povos de todos os lados da Terra sempre tiveram esta percepção da existência de Deus. Apenas no nosso tempo se levanta uma corrente ateísta que reflete na arrogância de algum ramo da ciência a tentação do pecado original, ser Deus sem Deus. Mas, na verdade, a maioria das ciências hoje reconhece que Deus não é apenas a projeção das frustrações humanas, que não é o homem que criou Deus, é Deus que criou o homem, e não apenas o criou, que se comunicou. Na primeira leitura de Deuteronômio 4, que a liturgia hoje nos propõe, nós lemos: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe no meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Sim, ele se manifestou, como lemos neste trecho, com sinais e prodígios. Um Deus que para nós se torna libertador e que de fato tomou a iniciativa do amor, manifestando-se como libertador do povo da escravidão do Egito. E por isso, lemos no versículo 39, reconhece, pois hoje gravo em teu coração, que o Senhor é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo na terra, e que não há outro além dele. E por que isso? Lemos ainda nesta leitura, para que seja feliz tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai doar para sempre. Um Deus que nos quer felizes, que nos quer realizados, e que manifesta por isso a essência da sua natureza, que é a mesma essência da natureza humana. Ele é a vida, e tudo reflete a sua presença, comunica a sua existência, e não apenas na história da salvação, mas na própria natureza Deus se revela. Lemos na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 20, de fato, desde a criação do mundo, a realidade invisível de Deus, seu eterno poder e divindade, pode ser compreendido por meio do que foi criado. Sim, hoje cresce sempre mais o número de cientistas que acreditam na existência de um Deus criador, pois a própria ciência reconhece mecanismos que não podem reduzir a essência da vida humana apenas no aspecto material. Existe, segundo muitos cientistas, uma presença, uma fonte da vida que vai além da própria existência humana, que supera a própria existência humana, mas que ao mesmo tempo é capaz de dialogar com a inteligência humana. Um dos maiores ateístas do nosso tempo, Anthony Flew, por exemplo, ele escreveu um livro, Deus não existe, mas depois, novamente, perante a própria experiência científica, acabou escrevendo outro livro, Deus não existe, mas desta vez apagando um não, e reconhecendo que realmente as leis da natureza, da ciência, da biologia, da química, mostram uma presença de uma inteligência infinitamente superior, mas capaz de dialogar com a inteligência humana, ao ponto que a inteligência humana é capaz de traduzir em fórmulas matemáticas ou químicas estas leis da natureza. E estas mesmas leis podem ser reproduzidas depois nos laboratórios científicos de uma forma exata e permanente. Outros cientistas descobrem na própria lei do grão de trigo, que se não morre não dará fruto, a lei que, de alguma forma, acaba determinando o movimento de toda a natureza.
Poi si vê que existe uma lei de uma entrega recíproca que tudo coloca em relação com tudo e que nada se explica senão neste relacionamento. Cientistas percebem, por exemplo, que todo o movimento do universo, no fundo, se reduz ao movimento centrípeto e centrífugo, o mesmo movimento do coração humano, da sístole e da diástole, o movimento de unidade e de relação, o movimento da vida trinitária, Deus uno e trino. Deus na distinção de cada pessoa, mas em relação de amor, que pode ser contemplada na beleza de toda a criação. É por isso que São Francisco louvava o Senhor em todas as suas criaturas e percebia na existência de cada criatura um reflexo do infinito amor e da infinita beleza do Pai, Criador de todas as coisas. E não é por acaso que alguns cientistas teístas que hoje reconhecem uma intervenção criadora de Deus encontram na natureza aquele que chamam design inteligente. Em outras palavras, que todas as formas biológicas representam e reproduzem um movimento numérico determinado, uma mesma estrutura biológica que caracteriza as formas de vida mais simples e até aquelas mais complexas, as criaturas menores e até o cosmo inteiro e a formação das galáxias. No mesmo tempo, os últimos estudos sobre o átomo e a formação da matéria levam a entender que tudo seja luz, que a luz seja a essência de tudo aquilo que existe, e que toda a matéria, no fundo, não é outro que luz e energia que se condensa de formas diferentes, dando origem a várias expressões da vida. Confirmando assim o Gênesis, quando nos diz que Deus no princípio criou a luz, o prólogo de São João, que nos diz que Cristo é a luz que veio para iluminar a vida do homem, mas também que tudo foi feito por meio desta luz, esta energia que sustenta todas as coisas, e sem ela nada foi feito. Ainda mais, vários ramos da psicologia mostram como não há equilíbrio humano sem a experiência de Deus e sem esta dimensão espiritual que dá sentido à existência do homem, e a própria neurologia hoje afirma que existem partes do cérebro que só podem ser ativadas pela experiência de Deus, pela oração, pela meditação, e que são fonte de saúde e de equilíbrio para toda a existência humana. E agora é belíssimo entender que este Deus que se revela na criação se revela em tudo. Deus é comunicação em toda a nossa história. Toda a história da salvação é comunicação de um Deus que amou, de um Deus que se envolve com a história humana. Aquele Deus que disse em Êxodo: eu sou aquele que sou, agora em Cristo se revela: eu sou aquele que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, como lemos no final do Evangelho de Mateus, proposto pela liturgia odierna. Na carta aos Hebreus, nós lemos que muitas vezes, de muitos modos, Deus falou no passado aos nossos pais através dos profetas. Nesta etapa final, Ele nos falou por meio de um Filho. Sim, quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. O Filho que revela plenamente o Pai. A história de salvação tem o culmen no Filho de Deus. Nele habita plenamente a glória de Deus. E ele é o reflexo, lemos ainda no primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, de sua glória, expressão do seu ser. O Pai se revela no Filho, e o Filho nada mais faz do que revelar o Pai. E na cruz nós entendemos que este Deus é um Deus que morre por amor. Infinitamente apaixonado pelo homem, não poupa o seu próprio Filho para dizer quanto somos preciosos. O Espírito Santo é aquele que também não fala de si, fala do Pai, ele que clama em nós Abba Pai, como lemos em Gálatas. E ainda, ele clama em nós que Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, como lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E este mesmo Espírito revela toda a dignidade da nossa existência como filhos de Deus. Lemos de fato na segunda leitura, tirada do capítulo 8 dos Romanos, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Aquele mesmo Espírito Santo que no batismo de Jesus disse: Tu és meu filho amado, em ti encontro a minha alegria. Ele revela para nós, através da expressão trinitária deste amor infinito que nos envolve, que somos preciosos para Deus,
que somos amados imensamente, que o Senhor continuamente resgata em nós a dignidade de filhos, que nunca desiste de nós. Já somos filhos de Deus, mesmo que ainda não é revelado plenamente aquilo que somos. Por isso, Jesus, como caminho, como único mestre, nos ensina a sermos discípulos, a segui-lo, para encontrar a vida plena. E não apenas a segui-lo, mas entrar em comunhão com Ele. Sermos mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, batizados na Santíssima Trindade, significa mergulhar, sermos impregnados desta vida, deixar esta vida fluir em nós, para que assim, na terra como no céu, nós possamos experimentar que o paraíso é possível. Que este Deus é Deus e Senhor lá em cima, no céu, aqui embaixo na terra, como lemos na primeira leitura, mas também, como lemos no Evangelho deste domingo, que toda autoridade foi dada a Cristo, seja no céu como na terra. E como experimentar esta autoridade, este poder? Fazendo discípulos. Primeiramente, sermos discípulos do único Mestre, único Senhor. Jesus, no final, na sua revelação, nos disse uma coisa essencialmente simples. Temos um Pai que nos ama e nós todos somos irmãos. E discípulo de Jesus significa acreditar no amor do Pai e viver este amor no relacionamento com os nossos irmãos. Não é por acaso que no Evangelho nós lemos que naquele tempo os 11 discípulos foram para a Galileia no monte que Jesus lhes tinha indicado. É como se no final do Evangelho Mateus nos convidasse a voltar no começo do Evangelho. Onde? No monte. Que monte é este? O monte das bem-aventuranças. O monte onde Jesus nos deu a lei do capítulo 5 ao capítulo 7, para chegar a outro monte, o monte da transfiguração, do capítulo 17 do próprio Evangelho de Mateus. Em outras palavras, vivendo a palavra, escutando Jesus como único mestre, acolhendo a sua palavra, somos transfigurados de glória em glória naquilo que contemplamos. O Senhor nos convida realmente, com muita alegria, a poder entender aquilo que São João diz no seu Evangelho: quem me ama guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos a nossa morada nele. É assim que o mundo vai conhecer este mistério do amor trinitário, não através de discursos teológicos abstratos, mas simplesmente através da vida dos discípulos de Cristo que vivem o amor recíproco, pois, disse Jesus ainda no Evangelho de João, disto vos reconhecerão como meus discípulos, se amarão uns aos outros, como eu vos amei. Esta nova civilização que Jesus veio trazer do céu para a terra, nos convida a viver na terra como no céu, a vivermos a comunhão da vida trinitária no relacionamento com os irmãos, pois lemos na primeira carta ainda de São João o apóstolo, que descansou no coração de Cristo, discípulo predileto: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor acontece em nós de forma perfeita. Perfeitamente e plenamente nós podemos manifestar o amor de Deus vivendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, porque através disto nós podemos manifestar o caminho de Deus e a sua face resplandece sobre nós, como lemos no Salmo 67, quando nós realmente tornamos conhecidos sobre a terra o seu caminho. Assim viveram os santos. Eles encarnaram na própria vida o amor trinitário, uma vida feita à relação de amor. Padre Pio, por exemplo, que carregava muitas vezes o sofrimento dos outros, tornando-se fonte de salvação, de cura para as pessoas enfermas, ou que às vezes até enfrentou o sofrimento do inferno para interceder com Jesus para a salvação de almas que teriam sido condenadas ao inferno por causa de tantos pecados. Todos os santos eram movidos pelo impulso do amor, enquanto nós muitas vezes nos movemos pelo impulso das nossas necessidades, dos nossos desejos e das nossas vontades. Mas é assim, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, nós podemos manifestar o amor da vida trinitária, pois somos feitos à imagem da Santíssima Trindade, chamados juntamente com toda a criação a expressar o amor de um Deus que é relação, que é comunhão e comunicação infinita.
Até nas pequenas coisas, nunca esqueço de um jovem que, mesmo tendo visto milagres e cura, só se converteu vendo na comunidade pequenos gestos de amor, trabalhos cotidianos feitos como serviço alegre para o bem dos irmãos. É o amor recíproco que revela um pequeno reflexo do amor trinitário que deseja manifestar-se no mundo através do nosso sim. Que neste domingo, contemplando a beleza da vida trinitária, possamos também sermos um pequeno reflexo deste amor, assim na terra como no céu. Um bom domingo para todos.